Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é ou não é? Então tá bom. Esse é o nosso quinto vídeo da sequência da série A Saga de um Peleador. Assuntos, alguns, claro, até agora foram extraídos do nosso livro, contando a nossa história. Mas nós vamos falar de todos os assuntos relevantes, interessantes, para o cotidiano do nosso dia a dia. Na minha opinião, é claro. A minha opinião não quer dizer que seja a sua opinião, mas você pode entrar nos nossos vídeos, assistir, não é? E opinar. Pode deixar a sua opinião. É livre, é ou não é? Então tá bom. Bom, nós começamos o nosso canal, Encontro com Juarez de Oliveira, falando da nossa vida, do nosso livro, A Saga de um Peleador, que está à venda nas livrarias Catarinense, no Shopping Continente e também no calçadão da Felipe Schmidt, onde tem as lojas, as livrarias catarinenses, tá bom? Então tá. Mas hoje o nosso assunto não é o livro. Faz parte da Saga de um Peleador, mas não é do nosso livro. O assunto é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu me criei, gente, desde pequenininho, vendo meu pai, os meus tios, minha família, que eram todos brizolistas, torcendo pelo Brizola para que ele fosse governador do Rio Grande do Sul, para que ele fosse um homem que ajudasse os pobres, porque em suas falas, em seus comícios, ele falava muito em repartir terras e reforma agrária e uma série de coisas que acabou fazendo. Lá no banhado do colégio, onde eu lembro que era um banhado que tinha bichos, servas e tudo. Hoje não poderia fazer, mas na época ele fez. Ele fez de um banhado, ele drenou com as dragas, aquelas máquinas enormes. Eu era pequeno, tinha uns 8 anos de idade, mas lembro. E ele conseguiu fazer colônias de 20 hectares para cada um. Meu pai, inclusive, havia se inscrito para ganhar, mas aí foi embora para Palmares antes da divisão das terras. Meus tios, vários parentes meus, foram beneficiados com as colônias de 20 hectares. Bem, mas o governador Leonel Brizola não conseguiu seu intento, porque no meio do caminho ele foi tirado do seu cargo de governador. Foi tirado da política por alguns anos. Voltou mais tarde, mas já desgastado, já talvez sem aquela vontade. Tentou ser presidente por 2 oportunidades, não conseguiu. E isso é um sofrimento, gente, que eu acompanhei desde o meu pai e venho acompanhando até agora. Não sou um político de carteirinha, não me meto muito, fico meio à espreita, assistindo, olhando, ajudando, auxiliando alguns colegas, alguns companheiros que eu conheço pessoalmente e que sei do trabalho, mas sempre arretio, sempre com medo, porque quem sabe aonde está o certo e aonde está o errado? Quem? Quem de você poderia me dizer? Mas o povo também é complicado, gente. O povo é complicado em todos os sentidos da vida. Em todos os segmentos da vida, o povo é complicado. E eu sou povo. E eu sou complicado. Você que está me assistindo agora é povo. Você é complicado. Por que eu estou dizendo isso? Mas por que Juarez de Oliveira está dizendo isso, que eu sou complicado? Mas você é complicado. Eu sou complicado. Os meus amigos são complicados. Por quê? Eu vou te falar aqui a lista de candidatos à presidência do Brasil. Preste atenção. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias,
João Goulart Filho, Vera Lúcia, José Maia e Cabo Daciolo, ou Daciolo. Eu não sei se tem mais, pelo menos essa lista aqui eu peguei no site. Mas pensa bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nas minhas contas, talvez tenha mais. São 10. 10 candidatos à presidência do Brasil. 2 mulheres e 8 homens. Mas se você, que está me assistindo agora, postar no Facebook que você está torcendo por um deles, você será bombardeado. 2 ou 3 vão te aplaudir e 20 ou 30 vão te detonar. Faça isso para você ver. Decida-se com um deles, qualquer um deles, e ponha na sua rede social, e ponha no seu Facebook, dizendo assim, ó, eu vou votar para fulano de tal e está aqui, para você ver o que vai acontecer. Então, esta desunião do povo, esta má interpretação das coisas, é que faz o nosso Brasil continuar sendo o que é. Porque nem o povo sabe o que é bom. Ou estou errado? Se o povo soubesse o que é bom, ele escolheria um desses candidatos e trabalharia para que ele vencesse no primeiro turno e pronto. Mas não. Cada um tem uma opinião, cada um vê a coisa de um jeito, da sua maneira, e fica essa zorra que você está vendo aí nas redes sociais. Onde diz que o cara é bom, o outro chega e te metralha. Tem gente perdendo amigos, tem gente deletando amigos. Enfim, olha, tá pior que futebol. Que futebol, se você bota lá que o seu time ganhou, você é detonado na mesma hora. Então, isso tá pior que futebol. Gente, nós precisamos de união, mas a união é que não tem no Brasil. Aliás, a união, ela não está em lugar nenhum do mundo. As pessoas são individuais. Cada um pensa em si e pronto. Cada um pensa em si e pronto. Veja bem que alguns partidos, algumas coligações, não estão nem preocupados com quem será o presidente. Algumas coligações estaduais em seus estados estão trabalhando para o seu presidente, mas algumas não. Eles colocam lá deputado, senador, governador, mas presidente eles deixam em branco. Porque eles também não sabem quem será a melhor opção para o Brasil destes 10 candidatos. Quem é? Me diga aí, você que está me assistindo, qual a melhor opção para o Brasil desses 10? Bom, eu estou te perguntando, eu não estou afirmando nada. Citei os nomes dos candidatos, todos, porque estão aí na mídia. Mas agora tu me pergunta se eu já me decidi em quem vou votar. Ainda não. Não. Porque se eu disser aqui, eu vou votar em tal candidato, você vai me bombardear. 1 ou 2 vai dizer, Juarez, é esse aí o cara. Mas os outros, ou essa aí a candidata, ou esse aí o candidato, mas os outros vão me bombardear. Como eu não quero arrumar encrenca com os meus amigos, eu estou em cima do muro. Mas você que se decidiu, que sabe, que tem convicção em quem vai votar, ponha lá no seu Facebook, eu sou fulano de tal, para você ver se você não será bombardeado. Mas você não está nem aí, tudo bem, não importa. Mas a minha reflexão é a seguinte: a desunião do povo é que vem fazendo esse tipo de coisa. Agora, como é que você sabe? Como é que você sabe que um deles será o melhor? Quem falou para você? Foi alguma vidente que jogou búzios, ou que leu as cartas, ou que viu na bola mágica quem é o melhor?
Quem vai trabalhar pelo Brasil e por você? Quem vai trabalhar pela saúde, pela educação, pela segurança, que está um caos? Você está vendo essa gurizada aí que está matando todo dia, você vê na televisão, nos programas que apresentam esse tipo de notícias e acontecimentos, esses guris, esses cavalos com 16, 17 anos, ou à beira de completar 18 anos, chegam com revólver, às vezes até de brinquedo, mas você vai saber que é de brinquedo, arrancam as pessoas do carro, as senhoras, as mulheres com filho no colo, pegam o carro e saem feito louco, a polícia sai, prende, daqui a pouco está solto, porque o senhor juiz fulano de tal soltou, porque a lei mandou ele soltar, porque o menor não pode ficar preso. Um cidadão de bem, ele é pego com uma arma no carro, com uma faca, com um revólver, ele vai preso. Ele vai preso e fica lá preso. Agora o bandido, que é pego todo dia com uma arma, ele é solto. Parece que o bandido tem privilégio. E esse salário que é pago para os parentes, para a mulher, de presidiário, isso é um roubo. Isso é um roubo. O cara que fez, quem tem que receber um salário é a viúva de quem faleceu nas mãos de um bandido. Agora a família de bandido tem que trabalhar para pagar o que aquele bandido fez. Um menor vai preso, o pai não responde? Acho que nem isso está acontecendo mais. Então nós estamos num Brasil, gente, sem comando, num Brasil sem um braço forte que faça com que essa gurizada trabalhe. A lei veio para quê? Essa lei do menor é só para arrombar com o cidadão, porque o filho de bem não precisa de lei. O filho de bem não precisa de lei. A lei é para bandido, mas não, a lei está protegendo os bandidos e acabando com essa juventude que é fumando maconha, é usando droga de tudo quanto é jeito. Se você der um tapa num guri desse aí, você vai preso. Mas ele pode desacatar professores, ele pode desacatar pais, ele pode te desacatar em qualquer lugar, pode te matar. Mas a justiça não faz nada. Então nós precisamos de união, gente. Nós precisamos de braço forte. Eu não estou dizendo aqui quem é que vai fazer isso. Agora, eu não estou vendo na televisão nem ouvindo do rádio, nas propostas, que eles vão melhorar isso aí. Que vão melhorar, que vão dar um jeito nesta gente bandida que está na rua. Eu não vejo isso. Você está vendo esses discursos? E o emprego? As empresas quebradas. Você tem um pequeno comércio. Os direitos do trabalhador é ótimo, mas muitas vezes o patrão deveria empregar mais um funcionário, mas não pode porque os encargos são muitos. São muitos encargos que ele não consegue ter 3 ou 4 funcionários. Ele precisa cortar 2 para poder pagar os encargos. Porque é muito alto. Aí você paga aluguel. O seu material de consumo, para você preparar, se você tem um restaurante, por exemplo, todo dia aumenta lá no mercado. Mas você tem que comprar. Você tem que servir uma comida boa. E o aluguel que você tem que pagar. E os encargos. Aí, de repente, chega lá na esquina, um cara abre lá, não tem nada. Nem a fiscalização vai lá para saber se você está em dia com tudo, está tudo certinho. E aquele que paga todos os direitos, a fiscalização está lá todo dia. O Brasil precisa de uma limpeza geral em todos os segmentos da sociedade. O Brasil precisa de uma mudança na mentalidade do ser humano, na mentalidade dos empresários corruptos, na mentalidade... Ah, não! Existem milhares de empresários corruptos. Por que os políticos roubam? Porque existe existe entre o empresário e o político uma cumplicidade. Bom, eu te dou esse trabalho, mas tu tem que me dar tanto por cento.
Isso é na prefeitura, isso é na Câmara de Vereadores, isso é no governo, isso é em tudo. Os empregados, muitas vezes os funcionários públicos do INSS, nós estamos vendo e assistindo todo dia o pessoal roubando. Existe agora um pagamento para quem não tem nada. Estava assistindo no Fantástico, pessoas lá em outro país ganhando um salário mínimo que deveria ser para um pobre miserável. Um velho lá em Caxias do Sul, cheio de apartamentos, com aquele bonelzinho, aquele velho nojento, fugindo e está recebendo. Aquele casal de velhos também estão recebendo. Meu Deus, cara, quando é que nós vamos conseguir? Aí o pessoal fica dizendo que o INSS, que tem que aposentar com não sei quanto, mas vamos tirar essa gente que está ganhando 3 ou 4 aposentadorias, vamos tirar essa gente que ganha sem merecer, e o pobre do aposentado que está lá, que trabalhou a vida toda, está ganhando uma miséria porque vai diminuindo cada dia. Então esse Brasil, que esta gente que está aqui nessa folhinha que eu anotei, estes nomes que estão vindo, que a partir do dia 7 de outubro, um deles, ou no mínimo vão passar para segundo turno, será o presidente do nosso país. Será que essa gente que está aqui está capacitada? Eu te pergunto, será que um deles pode ser o nosso presidente e vai fazer a coisa certa e vai fazer tudo certo para não discriminar ninguém, para não meter o pau em pessoas injustas, em pessoas inocentes, para não sair matando todo mundo e dando laço em todo mundo, como se todo mundo fosse bandido, para não saber distinguir quem é cidadão e quem é bandido? Será? Bom, a pergunta fica no ar. Responda-me se tiveres capacidade e fores capaz. Critique-me. Estou aberto a críticas. Um abraço. Até o próximo.